Amada igreja, na paz do Senhor Jesus, cumprimento todos na paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo mais um ensinamento da Igreja Pentecostal Jesus Cristo do Pastor. Agora nós vamos estar ensinando sobre batalha espiritual. No outro vídeo nós falamos sobre a origem de Satanás, os seus atributos. E agora nós vamos falar do seu pecado. O primeiro pecado que aconteceu foi nos céus e através de Satanás. E qual que é o seu pecado? Qual que foi o seu erro ali perante o Senhor, no nome do Senhor Jesus? Nós vamos ali aprender ali qual que foi o seu erro, para que esse erro ele não reflite sobre as nossas vidas. Por quê? Simplesmente que esse erro que o inimigo cometeu pode ocorrer conosco mesmo. A qual um dos pecados que ele cometeu foi o pecado do orgulho. Lembra-se que no último ensino foi citado lá em Ezequiel, capítulo 28, foi citado a grandeza e todos os atributos maravilhosos que Deus colocou nos céus, diante dele. Deus colocou a sabedoria, ele estava no éter quando o éter foi criado, e ali tudo foi citado. Ali de todas as maravilhas que o Senhor colocou nele. E se você olhar agora em Isaías, lembre-se, a origem do inimigo está em Ezequiel capítulo 28. Eu vou citar Ezequiel capítulo 28, que você venha ler ele todo. E Isaías capítulo 14 também, que você venha ler ele todo. Você vai ver ali sobre ali que foi citado sobre aqueles reis, ali foi citado sobre aqueles reis, uma mensagem um pouco diferente que Deus estava retratando o orgulho do adversário, o pecado que aqueles reis estavam cometendo ali, o mesmo pecado que o inimigo cometeu. Então é importante você ler o capítulo. É importante você analisar o capítulo. E o perigo de uma pessoa orgulhosa. E o fim de uma pessoa orgulhosa. Você vai ver que no capítulo 28, no versículo de 15, nos fala que, presta atenção, aqui nós vamos aprender duas coisas: livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma bênção? Não, livre-arbítrio é uma maldição, e eu vou mostrar para vocês através do inimigo. Nós vamos ver isso aí. Está escrito assim: você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia que foi criado. Então, Lúcifer, Arantalabasurianta Labacéia, a antiga serpente, no dia que ele foi criado, ele foi perfeito. Ele era perfeito. Até que o dia achou iniquidade em você. O que é uma iniquidade? E nós estudamos sobre iniquidade nesse canal. Mas eu vou explicar para você. Existe o pecado, existe a transgressão, existe a iniquidade, existe a abominação. A palavra nos fala que o pecado é aquela pessoa que esforça sempre a consertar. Ele erra no pecado, ele peca, mas ele vai ali e pede perdão a Deus. Ele sabe que ele errou, ele sabe, ele está lutando para não errar. Transgressões é quando eu conheço os mandamentos, quando eu conheço a lei de Deus, e eu começo a desobedecer a lei em algo. Vamos supor, desrespeitar o pai e a mãe. Eu começo a desrespeitar meu pai e minha mãe. Mas eu começo a desrespeitar hoje. Então, hoje, foi o primeiro dia que eu desrespeitei. Então, isso cai como uma transgressão. Eu sei que eu não tenho que desrespeitar, mas eu desrespeitei. Mas, o amanhã, eu continuo desrespeitando. Então, eu passo de transgressor da lei para Anatalabacé viver uma vida de iniquidade. Por quê? Eu não respeito mais esse mandamento.
Eu não respeito mais essa atitude. Então eu fecho aqui, e nós contemplamos aqui, que nós vamos ver os dois estágios do adversário. O primeiro estágio de iniquidade, depois nós vamos ver o estágio de abominação. Mas o primeiro estágio é de iniquidade. O primeiro estágio é ele ali, Arantalabacê, foi pecado, foi achado no coração dele. Arantalabassuri, Arantalabacê é iniquidade. E a palavra do Senhor nos fala, o seu orgulho, aí já fala o pecado, o orgulho dele ser responsável, vamos falar assim, do coral celestial, dele ser responsável por louvor a Deus, ele estava ali automaticamente, Arantalabassuri, Arantalabaceia, cobiçando aquilo, desejando estar no lugar de Deus. A palavra de Deus nos fala que ele é semelhante à estrela da manhã, de tanto é o seu brilho, de tanto que era perfeito diante Arantalabassuri e Arantalabaceia. Arantalabaceia das nações e dos outros anjos que estavam nele. Mas a palavra de Deus nos fala que no coração dele, presta atenção aqui, no coração dele ele dizia que ele superia aos seus e colocaria o trono dele acima de Deus. Ele queria, Arantalabassuri e Arantalabaceia, ser mais do que Deus. Ele queria ser mais do que o Senhor. E ali, a sentença dele foi ser lançado o mais profundo abismo. O mais profundo do profundo. Então, aqui acontece dois eventos aqui. E o livro Arantalabassuri, Arantalabassuri, Arantalabaceia, Arantalabaceia, de Apocalipse nos fala, nós vamos checar neste livro. Eu não chequei colocar um capítulo aí, mas eu vou citar esse texto no livro de Apocalipse, que ele mais na frente ele vai aparecer, que aí vai ser o exército, a terça parte dos anjos caídos. Que quando Satanás ele se levantou contra Deus, aqui foi se criado um livre arbítrio de quem queria obedecer a Deus e de quem queria obedecer o adversário. Então, por isso que fala, eu vi, quando Jesus fala desta forma, os seus discípulos, quando os discípulos chegam diante de Deus, diante dele, fala assim, Jesus, no teu nome nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos. E Jesus, naquele momento, ele fala, não alegrai com essas coisas, pois eu vi Satanás e os seus anjos cair para o céu. Porque o orgulho, quando você faz uma obra de Deus, quando eu estou fazendo a obra de Deus aqui, e a obra de Deus está crescendo, eu não tenho que me orgulhar disso. A glória e a honra é de Deus, ela não é minha. Ela pertence ao Senhor. E a mesma coisa você. Se Deus está crescendo na sua vida, se Deus está te prosperando, te crescendo, te enriquecendo, a glória e a honra é de Deus. É você tem que glorificar e exaltar a Deus, agradecer a Deus, por causa que Ele está fazendo você crescer. Arantalabassuri, Arantalabassé, lembra que quando Satanás foi criado, ele foi criado por Deus, e Deus colocou todos os atributos de louvores. Arantalabassé, a responsabilidade do louvor celestial dele, a sabedoria. Arantalabassé, ele colocou, mas Satanás, o seu orgulho, ele queria ser mais. E ele começou a convencer outras pessoas ali, ele começou a convencer outros anjos se levantar contra Deus. E é ali que vem o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio de seguir a Deus ou de não seguir a Deus. Mas se a gente seguir a Deus, seremos salvos, seremos transformados e viveremos a Nantalabacê com Cristo. Mas, se nós não seguirmos a Deus, nós teremos o mesmo fim que o adversário tem. O adversário já é condenado. E nós vamos aprender que ele passou da iniquidade
para abominação. Nós vamos aprender isso ainda. Então, um pouco mais na frente esse estudo. Por causa que nós estamos aprendendo a origem do adversário. Nós estamos aprendendo a forma, aonde que ele foi criado, o propósito que ele foi criado no propósito de cuidar dos louvores celestiais. Mas ele vê essa grandeza que todos prostravam diante de Deus, diante Arantalabassuri e Antalabacé do Pai, diante Arantalabassuri e Antalabacé, ele cobiçou isso. E nele cobiçar, nele desejar, colocar o trono acima Arantalabassuri e Antalabacé do trono de Deus, Deus abateu ele o mais profundo abismo. E Deus fez um reino para ele, o reino das trevas. Todos aqueles que não obedecem a Deus vai para o reino das trevas. Todos aqueles que não obedecem o Senhor vai para o reino das trevas. E este é um perigo. Existe o reino dos céus, existe o reino das trevas. É por isso que Jesus fala isso. O reino dos céus e o reino das trevas. E quem habita no reino das trevas? O adversário. Ele vive em trevas. E há anjos, Arantalabaceia, preços, Arantalabassuri e Antalabacéia. Então nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender isso, meu irmão. Quanto muito se exalta, quanto o homem se exalta, Deus abate. Deus abomina o soberbo, mas dá a graça ao humilde, ao simples. Então seja simples. Busque o Senhor. Busque o Senhor quanto pode achar. Busque a Deus, Arantalabacéia, laço decanta. Ragaçube, Arantalabacéia, busque o Senhor no nome do Senhor Jesus. Agora o ser humano pode cometer o mesmo pecado que Lúcifer, que a antiga serpente cometeu? Pode. Vamos aprofundar mais ainda nas escrituras. Nós vamos ver que Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23 nos fala assim: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então existe um reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Presta atenção. Então lhe tirei apertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, que vos que pratica a iniquidade. Então, o mesmo pecado que o diabo cometeu. E aqui eu começo a identificar os templos que têm orgulho. Aqui eu começo a ter uma revelação clara no dias de hoje, presta atenção. Todo templo que fala assim, eu vou só citar a frase, só citar, e você vai pensar. Todo templo que fala desta forma, eu consegui isso, eu sou Arantalabassuri e Antalabacete, tal templo. Eu consegui isso, aquilo outro. Eu pertenço ao tal templo. Meu irmão, todos aqueles que também falam, determina a Deus, que Deus tem que te Deus, Arantalabacé é o seu pai. Você tem que determinar a Deus aquilo que você quer. Tome cuidado com essas frases. Por causa que dentro de você está nascendo um orgulho. Dentro de você está projetado um orgulho. Apartai dessas coisas. Porque, meu irmão, nós pertencemos a Cristo. E nós pertencemos à vontade de Deus. Nós pertencemos à vontade do Pai. Nós pertencemos à vontade de Jesus. Então, podemos fazer a obra de profetizar? Sim, podemos. Através do nome do Senhor Jesus. Podemos ser usados para expulsar demônios? Podemos, no nome do Senhor Jesus. Podemos fazer outras obras no nome do Senhor Jesus? Podemos, mas é no nome do Senhor Jesus. Mas nós não temos que pecar essas coisas para nós. Isso pertence a Cristo. Isso pertence ao Senhor Jesus. Ele usa nós por misericórdia. Ele usa nós, Arantalabassuri e Antalabacéia, para manifestar a glória, para manifestar o evangelho, as boas novas, o reino de Deus.
É isso, é por isso que nós temos que seguir. Nós não temos que tomar posse do pecado do diabo, mas nós temos que tomar posse do reino de Deus. E muito servo do Senhor está tomando posse. Ananta labaceia, decanta labaceia, alaço, decanta labaceia, por causa que muitas vezes comete o mesmo pecado que os fariseus cometeu. Somos filhos de Abraão. Ananta labassura e anta labaceia. Nós não somos escravos. E Jesus repreendeu esses homens, falando, Ananta labaceia, que se eles fossem verdadeiramente filhos de Abraão, reconhecia Jesus como o único suficiente Salvador, o prometido de Deus, o Messias. Então, meu irmão e minha irmã que está ouvindo, Arantalabassura e Antalabaceia, muitas vezes é ensinado a teologia da prosperidade, que você pode fazer aquilo que você está, Arantalabaceia, obedecendo, você tem que comer o melhor desta terra, mas será que você está fazendo a vontade do Pai? Será que eu estou fazendo a vontade do Pai? Por causa que Deus, Arantalabaceia, nos ensina aqui, Jesus está nos ensinando, que nós podemos fazer todas essas obras e viver na iniquidade como uma pessoa que não tem lei para seguir, como pessoas que não têm mandamento para seguir. E uma das coisas que eu debato muito, irmãos, é quando as pessoas falam desta forma, que o Velho Testamento não existe, agora nós estamos vivendo no Novo Testamento, no Arantalabacé, no tempo da graça. Toma muito cuidado com isso. Nós vivemos, sim, no tempo da graça, sim, mas as leis que estão para a gente seguir, está lá no Velho Testamento, principalmente os 10 mandamentos, as 613 leis que está no Velho Testamento, que muito chuca o Velho Testamento. Mas nós temos que tomar cuidado, que são essas leis, que se a gente não seguir, honrar pai e mãe, está lá os 10 mandamentos, olhe, que tem leis para solteiro, tem leis para casado, tem leis arantalabaceias religiosas, leis para adoração a Deus, leis para Arantalabacé, para glorificar a Deus, para não falar o nome de Deus em vão. Leis que nós temos que seguir. Está lá. Mas muitas vezes as pessoas têm essa mente. Não, aquilo ali não precisa. Tudo ali foi passado. Não, aonde que está escrito? Que se a palavra do Senhor e o próprio Senhor Jesus Cristo falou conosco, que ele não veio refocar a lei, ele não veio mudar a lei, mas ele veio fazer que ela venha a ser cumprida. Então a gente está vendo isso. Nós percebemos isso. Então a palavra do Senhor nos mostra. Temos que seguir as escrituras. Temos que meditar na escritura de dia e de noite. Nós temos que meditar desde Gênesis a Apocalipse. Nós temos que ler, nós temos que estudar, nós temos que aprofundar. E esse canal, ele veio para ensinar. Ele veio para mostrar que nós temos que seguir a lei de Deus. Tem que seguir o propósito de Deus. Então, por isso que eu falo com vocês, compartilhem, mande esse vídeo. Compartilhe. Muitas vezes vai ter pessoas que vão me criticar, ali, na descrição, mas glória a Deus, o vídeo chegou até elas. Elas não são mais inocentes, elas foram alertadas. Então, nós temos que seguir, nós temos que prosseguir fazendo a obra do Senhor. Nós temos que aprofundar na obra do Senhor e fazer a vontade do Pai. Então, continuando, nós que estamos na obra podemos encher o nosso coração de orgulho por causa de ver os sinais e nós temos que tomar cuidado com isso. Principalmente os levitas, quando está lá louvando ao Senhor, quando está glorificando o Senhor. A Arantalabassúria não pegar aquela adoração para ele, mas pegar a adoração para o reino, a glória de Deus. Arantalabacé, toda honra, toda glória seja dada a Deus, não aos homens. E você vai ver, Arantalabassúria e Antalabacé, que o Senhor, Arantalabassúria e Antalabacéia, Arantalabassúria e Antalabacéia, Arantalabacé vai mandar o Espírito Santo, Arantalabacéia, quando o Senhor for para a glória, ele vai mandar o Consolador. Ele vai mandar Arantalabacé o Espírito dele, mas se ele não for para a glória, como está escrito em João, capítulo 16, versículo 7 a 9, o Espírito Santo não viria
a nós. Porque o Espírito Santo, ele tem o poder de convencer o mundo do pecado. Quando eu estou aqui ministrando essa palavra, o Espírito Santo de Deus está convencendo almas. O Espírito Santo de Deus está convencendo você de algo. A naturalidade que você tem que mudar na sua vida, o que você tem que melhorar. Ou muitas vezes ele está falando com você, continua nessa aflição. Continua fazendo a vontade do meu Pai, a vontade de Deus. A vontade de Deus, a naturalidade na face desta terra. E você vai ver que é o Espírito Santo de Deus que convence o mundo do pecado. É por isso que a parceira Paulo nos fala que a nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue. Mas por quê? É o Espírito de Deus que convence. É o Espírito de Deus que convence o homem do juízo e do pecado. E ele fala, o pecado o pecado do mundo é não crer em Jesus. Arantalabassuriantalabaceia. Por causa que aqueles que não crê, vão perecer. Mas aquele que crê no Filho, que crê em Cristo, esses, terá até a vida eterna. Esses que buscam, que oram, que crê nas Escrituras, Arantalabaceia. Porque ele fala que o juízo virá, porque o príncipe deste mundo, que é Satanás, já foi julgado. Ele já é condenado. Ele já é condenado, é por isso que ele luta para levar o maior número de almas a as trevas, pois ele já é condenado. Então, é por isso que nós não temos que estudar nada, nenhuma doutrina de demônios, por causa que ele já é condenado, ele não tem salvação. E nós vamos ver aonde que ele foi condenado. O estudo vai te mostrar, que eu estou te mostrando, que nós podemos cair na mesma condenação que o adversário. Mas o Senhor, nesse momento, está nos confortando. O Espírito Consolador vem nos convencer do pecado. Ele vem nos convencer dos nossos erros. Ele vem convencer-nos, nós, a colocar nós no caminho de Cristo, através das Escrituras, através que tudo foi ensinado e passado para nós. Por causa que aqui você vai ver no versículo 13 do capítulo 16, mas quando ele vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tem ouvido e vos anunciado que há de vir. Arantalavacê, capítulo 14 de João, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esses vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que foi e tenho dito. Presta atenção aqui, nesse cenário. Esse ensinamento que você está tendo aqui agora, tendo das Escrituras, o Espírito Santo que está te ensinando. E no momento que você precisar te falar, ele vai te lembrar dessas coisas. É por isso que você tem que meditar nas Escrituras de dia e de noite. É por isso que você tem que voltar a cada ensinamento aqui, a cada versículo que eu deixei aqui para você. Você tem que voltar, você tem que ir lá marcar Arantalavaceia, Arantalabassuriantalabaceia no caderninho aí do lado. Marca. Vai lá, o primeiro capítulo, versículo que eu falei, vai lá, marca. Quando eu terminar o ensino aqui, vai lá, estude. Estude, você vai estar se alimentando, você vai estar aprendendo da palavra de Deus. Você vai estar alimentando da palavra de Deus, meu irmão e minha irmã. Você vai estar alimentando ali. E quando você estiver alimentando, você vai estar cheio do Espírito Santo, pois o Espírito Santo vai derramar sabedoria em você, o Espírito Santo vai te guiar, o Espírito Santo vai te mostrar toda a verdade. E se eu estiver mentindo aqui, ele vai te mostrar. Se eu estiver falando a verdade, ele vai te mostrar. Por causa que ele é o Espírito da verdade. Ele é a testemunha fiel de Cristo. Então, ele vai te mostrar toda a verdade, meu irmão e minha irmã. Então, estude, aprofunde nas Escrituras. Vai estudando cada versículo e capítulo que eu estou passando. Não fica só no versículo, não, meu irmão. Vai no capítulo. Vai ali meditando. O Espírito vai falar mais no seu coração. O Espírito de Deus vai falar mais na sua vida. E é isso que nós queremos. É isso que nós projetamos. No nome do Senhor Jesus. Aprofunda ali no ensino. E o Senhor vai te honrar grandiosamente. No nome do Senhor Jesus. E ali fala-se do recém-convertido,
E o maior problema que a igreja tem hoje, o maior problema que a igreja se encontra neste momento. Aranto Labacê, isso eu estou falando daqueles que já recebem o cargo de pastor, o cargo de bispo. Aranto Labacê que já acha que já pode fazer tudo, e na realidade não pode fazer nada. É aquele irmãozinho que entra hoje na igreja, principalmente na igreja evangélica, que entra como obreiro, não sabe nem o que é ser pastor, já é derramada a unção de pastor. Ele é recém-convertido. Ele começou hoje. E menos de 5 anos já quer ser pastor. É esses que a palavra nos fala. É esses que muitas vezes o diabo chapeca no coração dele. Ele tem um chamado de pastor. Ele tem um chamado de bispo. Ele tem um chamado, mas ele está como um obreiro. Ele precisa passar algumas fases para ele chegar até o pastor ou bispo. Mas as igrejas de hoje, com medo de perder membros, com medo de perder pessoas, já unge para não perder. Por causa que essas pessoas recém-convertidas falam o seguinte: o líder espiritual está segurando o meu chamado. Isso muitas vezes já aconteceu comigo. Pessoas falando, Arantalabasuri e Antalabacé, que eu estava segurando o meu chamado da pessoa. Mas eu levei praticamente 17 anos para ser ungido a pastor. 17 anos para ser ungido a pastor. É um tempo. Eu tive que aprender muitas coisas. Eu tive que passar por muitas coisas. Eu chorei para ter a unção de pastor. As pessoas me julgavam porque eu não era pastor. Mas levou 17 anos para ter a unção. A qual eu tenho. E pessoas menos de 5 anos já querem ser ungido. Eu passei a membro, de membro a obreiro, de obreiro a missionário, de missionário a evangelista, de evangelista a evangelista a pastor. Eu fui passado, embora que a unção de evangelista é mais que a unção de pastor. Por causa que ela ganha almas, ela ganha vidas. Pastor, ele só panceta a ovelha ali no ministério. E o evangelista vai atrás das almas. É por isso que quando nós temos que fazer uma obra, nós temos que fazer a obra de evangelista. Ela é mais que pastor. E muitos desfaz da unção de evangelista. Não desfaz da unção de evangelista, não. Aqui no Brasil, o pastor pode ser maior. Mas nas escrituras, a unção de evangelista é muito maior do que a unção de pastor. Por causa que a unção de evangelista vai aonde que as almas não fazem. E quando eu falo de almas, é ir nas casas para pregar, para orar, para evangelizar. Que muitos pastores querem ser pastor só para apacentar as ovelhas lá dentro. Só para ter as ovelhas dentro do ministério. Mas sair mesmo para evangelizar, sair mesmo para orar, isso não faz, não. Então, por isso que eu estou falando com vocês. Que a gente precisa de saber a hora certa para chegar a pastor e a pista. A gente precisa saber a hora certa. É no tempo de Deus. Nós não podemos acelerar nada que é de Deus na nossa vida. Nós temos que seguir o tempo de Deus. Fazer evangelismo, orar, ensinar. É o que eu aprendi dentro das escrituras. É o que eu aprendi dentro da palavra de Deus. Não passar o tempo de Deus. Hoje eu vejo um monte de pastores levantados aí, e que muitas vezes hoje não está dentro da casa do Senhor, hoje não está fazendo a obra que era para fazer. Por quê? Colocaram a carroça na frente dos bois. Aceleraram o chamado. E muitas vezes perderam. Por causa que muitas vezes se encheram tanto de orgulho, tanto de orgulho, tanto de orgulho, infelizmente, perderam a noção do Evangelho. Se perderam dentro do caminho. Cometeram o mesmo espírito de Corá. Queria locar de Arão, mas a terra engoliu. Então, tome muito cuidado com isso. Você que está começando.
Espera o seu tempo de cada vez. Ore a Deus, que Ele vai te orientar. Peça a Deus, que Deus vai te colocar no caminho. Eu fui orando e Deus foi levantando pessoas que foram mostrando. Mas não foi da noite para o dia que eu ganhei unção. Depois de 17 anos, eu ganhei unção. O chamado se confirmou. E é por honra e glória de Deus. Então a gente tem que buscar a Deus e buscar Ele em todo o tempo, em todos os momentos. Lembra? Você tem que passar por mim, obreiro. Aranta Labacé tem um presbitério, mas depois que você chegar a pastor, aí a pista. Mas não seja pastor, Aranta Labacé deste mundo, não. Não seja pastor igual esse mundo, não. Seja pastor conforme a vontade de Deus. Aqueles que querem cuidar da alma, aqueles que vai atrás da alma, aqueles que vai atrás do nome do Senhor Jesus. E é essa palavra que eu deixo para você. Nós, no próximo estudo, deixa eu ver o próximo estudo aqui, nós vamos estudar como Anatrabacé formou o exército de Satanás no próximo estudo, tá, irmãos? Nós vamos estar estudando aí. Mas aqui nós estudamos a queda de Satanás. Aqui o motivo foi o orgulho, querer tomar o lugar de Deus, querer ser acima de Deus. Anatrabacé, o pecado de feitiçaria. Ser Anatrabacé querer tomar o lugar de alguém, ou Anatrabacé se levantar contra o líder, seja ele quem for. No caso que todos os líderes é levantado por Deus. Se o líder está indo contra as escrituras, contra a lei de Deus, é uma coisa. Mas se o líder está indo a favor da lei de Deus, dentro da lei de Deus, se levantar contra esse líder, é só você lembrar o que aconteceu com Moisés, Arantalabasur, Arantalabacé e Corá. O que aconteceu com Corá? Moisés e Arão levando a lei de Deus e ele levantando até o momento que ele achou seu preço. Então, esse é um outro estudo, mais na frente, um estudo de sábado, quem sabe, eu coloco sobre essa questão desse pecado de rebelião, de feitiçaria, que a Bíblia contém esse tipo de pecado. Amém? Então, nós vamos estar orando aí no nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar clamando aí no nome do Senhor Jesus. Deus, em nome do Senhor Jesus, aprendemos, ó Pai, mais e mais da Tua palavra, do Seu ensinamento. Aprendemos mais e mais sobre tudo, Pai. Deus, agradecemos ao Senhor por todas essas coisas. Agradecemos ao Senhor que o Senhor tenha abrido os nossos olhos, a nossa mente, para as coisas espirituais que acontecem na nossa volta. Deus, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por todas as coisas. Obrigado, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tenha feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por cada obra que o Senhor tenha realizado. Obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que o Senhor venha trabalhando, ó Pai, conforme o teu propósito, teu querer. Que o Senhor venha realizando a tua obra, Senhor. Que o Senhor venha chucando, ó Pai, te canta labacéia, não se abençoando. Que o Senhor venha abrindo os nossos olhos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, apresenta, ó Pai, cada alma que está escrevendo o seu nome aí, ó Pai. Aranta labassuri, anta labacéia no canal, ó Pai. Que o Senhor venha, ó Pai, te canta lá para sair abençoando essas fitas. Que o Senhor venha, ó Pai, no encontro dessas fitas, ó Pai. Deus, todas essas pessoas, ó Pai, que Aranta Labacé, que estão meditando aí, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, que o Senhor venha honrando, ó Pai, te canta Labacé cantiosamente. Deus, honre, ó Pai. Abençoe essas fitas. Abençoe essas famílias, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, ó Pai, que todas essas portas, ó Pai, que se encontram fechadas, neste momento, ó Pai, vão se abrir. É pelo poder que há no seu nome, ó Pai, te canta labacéia. Reveste nós com teu sangue, ó Pai. Nos dá o livramento, ó Pai, da parte do Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Trabalha, ó Pai, grandiosamente, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. E que o Senhor venha honrando e abençoando todos que abençoam este canal,
no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, eu agradeço vocês e eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo, deixe o seu like, deixe a sua descrição ali no nome do Senhor Jesus, deixe o nome das pessoas que você quer que ore, ou que você coloque seu nome, a minha família, os meus parentes, que nós vamos estar orando ali através dos pedidos que está sendo ali, pode colocar seu pedido de oração ali no nome do Senhor Jesus, você que tenha chutado o ministério, Aranta Labassuri, Aranta Labasseia, no compartilhar, aí, no like, na descrição. Você que tenha ajudado o Ministério financeiramente aí para manter esta obra, as obras sociais do Ministério, eu fico agradecido que o Senhor venha te abençoando grandiosamente, que o Senhor venha te honrando grandiosamente nas obras que vocês têm ajudado nós aqui. Nós estamos orando, todas as ofertas que têm chegado, todos os nomes ali que tenha Aranta Labacé abençoado o ministério, nós temos orado. Se você também quiser também, Aranta Labassuri e Aranta Labacé, se você quiser, Aranta Labacé, os comprovantes que nós estamos realizando todas essas obras sociais, você pode estar entrando em contato no WhatsApp da igreja, que a gente vai estar mandando você aí, todas as obras que nós temos realizado aqui dentro da igreja, ali, Aranta Labacé, por causa que o servo de Deus também tem que prestar conta de tudo aquilo. Lembra de Samuel, quando Samuel falou lá, no meio do povo de Israel, Aranta Labassuri e Aranta Labaceia, se ele tiver Aranta Labaceia falhado com alguém, se ele tivesse encanado com alguém, que era para a pessoa se manifestar, que ele ia restituir 3 vezes mais Aranta Labassuri, mas que tudo que ele fez foi dentro da obra do Senhor, o objetivo da obra do Senhor, e da mesma forma, eu falo com vocês, irmãos, Aranta Labacé, que o objetivo aqui é fazer a obra de Deus crescer, ajudar famílias aí nas obras sociais, aí no nome do Senhor Jesus, manter o ministério, Aranta Labacé, ter Canta Labacé funcionando ali no nome do Senhor Jesus, e todos vocês que tenham ajudado o ministério, no compartilhar, no like ali, Aranta Labacé, todos vocês que tenham chutado, que o Senhor honra grandiosamente, que o Senhor venha derramando a graça, e eu peço, compartilhe mesmo no Instagram, compartilhe em todas as redes sociais suas, aí no nome do Senhor Jesus, para que nós venhamos falar do amor de Cristo, para que nós venhamos pregar o amor de Cristo, aí no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado mesmo, que Deus recompensa vocês 100 vezes mais do que vocês tenham feito pelo ministério Aranta Labassuri e Aranta Labacéia, que o Senhor instituiu aqui na terra, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, no nome do Senhor Jesus.